Olá, meus queridos Bigs. Quem não gosta de um belo filme espacial, não é mesmo? Vamos nessa. Visualize uma celebração animada, quase um último adeus, ocorrendo na casa de Luke Graham, o líder audacioso de um seleto grupo de astronautas prestes a embarcar na missão Marte 1. Sabendo que enfrentará uma longa separação de sua esposa e de seu pequeno filho Bob, Luke esforça-se para elevar o ânimo do garoto com alegria contagiante. A atmosfera é eletrizante, com a presença do comandante Woody Blake e de sua esposa, Terry Fisher, ambos irradiando entusiasmo pela iminente missão. A festa é um misto de despedida e celebração futura, onde conversas sobre os próximos desafios no espaço ecoam por entre risos e música. Jim McConnell, astronauta marcado pela recente perda de sua esposa, faz sua entrada cumprimentando Luke calorosamente. Conforme a noite avança, Jim junta-se a Woody e Luke numa conversa mais íntima, brindando com cervejas à luz do luar. O tom muda brevemente para sombrio quando a memória da esposa de Jim é evocada, fazendo Luke expressar remorsos sobre as circunstâncias atuais. Jim incentiva Luke a abraçar plenamente a jornada que lhe foi confiada. Avançamos 13 meses no tempo. Luke e sua equipe agora estão pisando o solo de Marte, especificamente na intrigante região de Sidônia. Em meio às suas explorações, um pequeno rover é despachado para sondar a área. Enquanto isso, Luke se dedica a esculpir amostras de uma imponente montanha marciana. A rotina é interrompida quando a equipe se depara com um fenômeno insólito. Uma luz branca resplandecente a 16 quilômetros de distância, possivelmente indicando gelo. Apesar das incertezas da equipe, Luke sugere que enviem os dados para análise na estação espacial orbitando a Terra, onde Jim observa atentamente ao lado de astronautas internacionais. Ao receber o vídeo, Luke especula que poderiam estar diante de uma extrusão de água de uma coluna geotérmica subterrânea, um achado potencialmente revolucionário para futuras colonizações. Motivados, eles se dirigem ao local para investigar mais a fundo. Ao chegarem e iniciarem a exploração com seus trajes espaciais, um zumbido perturbador invade seus sistemas de comunicação. Enquanto ajustam o equipamento para rastrear a origem do som, descobrem que é metálico. Nesse momento, um surto de energia corta a transmissão para Jim, deixando apenas uma imagem explosiva como último vestígio antes de tudo escurecer. De repente, uma tempestade monstruosa se forma, transformando-se em um vórtice avassalador que engole a equipe, deixando um rastro de destruição. Luke é o único sobrevivente. O desastre emite um pulso eletromagnético, detectado por uma estação espacial próxima à Terra, marcando um momento de incerteza e tensão, mas também de descoberta e sobrevivência. Jim relata a Woody e sua equipe, recém-chegada na nave Marte 2, sobre o desastre devastador. Ele transmite também que um sinal frágil de socorro foi captado, proveniente do acampamento base de Marte 1. A única prova da catástrofe foi um vídeo perturbador enviado por Luke, visivelmente abalado, detalhando o incidente até onde podia, antes da transmissão, cortar abruptamente após revelar a morte de seus colegas. Convictos de que Luke poderia estar lutando pela vida, Jim e Woody persuadem o líder da estação a reconfigurar a missão Marte 2 para um esforço de resgate, com Woody defendendo ardorosamente a inclusão de Jim. 6 meses após o cataclismo marciano, a espaçonave de resgate entra na órbita de Marte. A bordo estão Woody, Terry, Jim e o técnico Phil Ohm. Analisando imagens de satélite do acampamento base, eles só conseguem visualizar uma cobertura de estática misteriosa. Com a aprovação da estação próxima à Terra, preparam-se para descer. No entanto, um incidente inesperado ocorre. Micrometeoritos perfuram a nave, ferindo a mão de Phil. Woody age rapidamente para conter o vazamento de ar, mas Jim deduz que um dano maior ao casco persiste. Woody e Phil aventuram-se no exterior da nave em busca do buraco comprometedor. Com a gravidade artificial desativada, Jim utiliza um método pouco ortodoxo, soltando uma bebida líquida no ar para rastrear o vazamento. Sua abordagem, embora eficaz, o deixa inconsciente devido à falta de oxigênio. Recuperado com a ajuda de Terry, ele descobre que Woody conseguiu selar o buraco enquanto Phil restaurava os sistemas vitais da nave. Todavia, ao se prepararem para a descida em Marte, um novo desastre se anuncia.
As linhas de combustível danificadas provocam uma explosão nos motores. A nave perde o controle e gira descontroladamente, deixando a tripulação incapaz de direcionar a trajetória. Restando poucas opções, desligam os motores e decidem evacuar a nave. Vestidos em seus trajes espaciais e amarrados uns aos outros, iniciam uma arriscada viagem espacial até um módulo de reabastecimento em órbita próxima a Marte. Localizando rapidamente o módulo, que se desloca a uma velocidade considerável, Woody arrisca um movimento audacioso. Lançando-se em direção ao módulo, ele se desprende da equipe e, consumindo todo o seu combustível, consegue prender-se ao módulo com o cabo, garantindo uma rota de fuga para seus colegas em uma manobra de extremo risco e precisão. Woody ancorou-se ao módulo espacial e fixou o gancho de segurança, embora, num lance infortúnio, tenha perdido o controle de seu propulsor, deixando-se levar pela imensidão do cosmos. A equipe se movia agilmente, utilizando o cabo para alcançar o módulo de suprimentos. Jim orientava a todos para que liberassem espaço, descartando cargas desnecessárias. Contrariando as ordens, Terry não hesitou em se lançar ao resgate de Woody, seu esposo, que a cada segundo era engolido pela vastidão escura. Ela disparou o cabo de segurança em sua direção, mas, para seu desalento, Woody já estava demasiadamente distante para agarrá-lo. Percebendo o perigo iminente, Woody fez o sacrifício supremo. Retirou seu capacete, evitando que Terry esgotasse seu combustível em vão. Abalada, porém resiliente, Terry regressou ao módulo. Passado algum tempo, notícias chegaram à estação orbital próxima à Terra. O módulo havia pousado com êxito na superfície marciana, indicando que Jim e sua equipe haviam alcançado o planeta vermelho. Já em solo marciano, eles arrastaram seus equipamentos ao acampamento base Marte 1, fincando orgulhosamente a bandeira americana em solo coberto por um leito de pedras. Entre reparos no veículo de retorno, Terry se ocupava do gerador de oxigênio, informando a Phil sobre sua funcionalidade limitada. Ao ativar os computadores do sistema, Phil anunciava que estavam inoperantes devido a um curto-circuito, e Terry notava os filtros comprometidos e as entradas do cilindro obstruídas. Enquanto isso, Jim explorava o entorno do acampamento e descobria uma estufa. Removendo o capacete para provar o ar de Marte, ele se deparou com Luke, cuja aparência descuidada e barba por fazer denotavam o tempo que passou isolado. Surpreso, Luke brandia um machado, prontamente contido por Jim, que reagia instintivamente à ameaça. A tensão aumentava, e enquanto discutiam, Phil, que estava próximo, não conseguia discernir os sons da contenda. Ao falar de sua família, mencionando o livro que lia com o filho, Jim tocava o coração de Luke, que num momento de lucidez, cessava o confronto. Nesse instante crítico, Phil intervinha, segurando Luke enquanto Terry chegava ao local. A visão de velhos amigos acalmava Luke, que se deixava levar pelos relatos de Jim sobre a missão de resgate e a trágica perda de Woody. Luke, inicialmente focado em explicar a estufa, foi interrompido por Jim, que buscava entender o que aconteceu com a equipe de Marte 1. Luke descreveu o ocorrido, mas percebeu-se certa desconfiança por parte da equipe, questionando a estabilidade mental de Luke após tanto tempo exposto à atmosfera marciana. Decidido a clarificar as coisas, Luke os guiou para fora, mostrando não só o local onde sua equipe foi enterrada, mas também chamando a atenção para uma tempestade de areia que se formava ao longe. Jim, ainda inquisitivo sobre o dia do acidente, foi surpreendido por Luke, que lhe mostrou uma imagem do rosto de Marte e reproduziu um som estranho ouvido antes da catástrofe. Luke explicou que aqueles pulsos sonoros formavam um padrão tridimensional de DNA, semelhante ao humano, mas faltando pares cromossômicos. Após um breve intervalo, Jim ofereceu a Luke, agora barbeado, roupas limpas e outros itens essenciais. Enquanto Terry atualizava sobre o gerador de oxigênio, Jim, manipulando chicletes coloridos, teve um lampejo de intuição sobre o verdadeiro teste que enfrentavam: decifrar a sequência genética faltante. De volta ao quarto com a sequência, Jim propôs que o desastre em Marte poderia ser uma resposta de um protocolo de segurança a um erro cometido. Refletindo sobre isso, Jim sugeriu a ideia de complementar a gravação com os tons correspondentes aos cromossomos ausentes. A equipe concordou e enviou um rover para transmitir o sinal completo através do radar, controlando-o remotamente do acampamento base.
Ao alcançar uma distância segura, iniciaram a transmissão. Momentos depois, uma luz intensa surgiu, acompanhada por uma abertura que se formava na lateral da enigmática face marciana. Terry, interpretando isso como um convite, motivou a equipe a investigar de perto. Deixando Phil para finalizar os ajustes no módulo de retorno, Jim, Terry e Luke avançaram até a abertura com o grande rover de Marte 1. Enquanto uma tempestade de poeira se aproximava rapidamente, Jim instruiu Phil a lançar o módulo de retorno, partindo de Marte com ou sem eles, caso não retornassem antes da tempestade. Enquanto isso, os 3 astronautas entraram na estrutura, que se revelou um vasto espaço branco, onde tudo parecia normal, até que a porta se fechou abruptamente atrás deles, deixando-os selados no interior. Phil, de repente, se tornou um enigma, perdido nas comunicações espaciais. Jim, com um olhar preocupado, acessou os controles em seu traje, checando oxigênio e pressão, tudo dentro dos padrões. Com uma resolução firme, ele desativou a pressurização do traje e removeu o capacete, inspirando o ar marciano. Terry e Luke, embora relutantes no início, seguiram o exemplo. Logo após, uma estrutura enigmática emergiu à frente, um retângulo negro que se revelou ser uma projeção tridimensional do sistema solar. Os astronautas, extasiados, observavam a projeção de Marte, coberto por águas vastas, sendo devastado por um colossal asteroide, evento que alterou para sempre a face do planeta. No coração dessa revelação, uma forma humanoide, de aspecto marciano, emergiu da projeção, aproximando-se lentamente, materializando-se diante deles. A figura compartilhou a saga de evacuação dos marcianos, fugindo em direção a outra galáxia, deixando para trás uma nave contendo seu DNA destinado à Terra. Esse legado genético, iniciando com peixes e evoluindo através de eras para dinossauros e outros seres, semeou vida na Terra. E aí, já tinha assistido este filme? Comente o que está achando do nosso Big Resumo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agora vamos continuar. Phil, que havia restabelecido comunicação, interrompeu a revelação com uma urgência prática, alertando sobre uma tempestade iminente. Terry e Luke se apressaram em deixar o local, enquanto Jim, tocado pela descoberta, escolheu permanecer. Ele sentia um chamado, uma necessidade de seguir os passos dos antigos habitantes marcianos. Com olhos marejados, Terry e Luke se despediram de Jim, entregando-lhe um presente misterioso antes de sua ascensão em uma cápsula, que se juntava à nave marciana, pairando acima. Enquanto isso, Terry e Luke, em uma corrida frenética, alcançaram o rover e dirigiram apressadamente ao veículo de retorno, encontrando Phil já preparado para a decolagem. Escaparam da tempestade, lançando-se ao espaço, enquanto Jim, encapsulado e imerso em um líquido desconhecido, partia em direção à galáxia escolhida pelos marcianos em busca de um novo começo. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.